Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca da vida, valorização da vida, neste Setembro Amarelo, em que dedicamos de uma forma mais especial e direta para conversarmos acerca da vida. Exatamente por isto que agradecemos a Deus, mais uma vez, em especial e acima de tudo, pela vida, por este patrimônio que Deus nos concedeu, nos emprestou provisoriamente para administrarmos, que possamos buscar constantemente alcançarmos aquela condição de bons administradores dos patrimônios divinos que ele coloca na condição de inteligência suprema, coloca sob a nossa direção ou sob a nossa administração, provisoriamente. Agradecemos a Jesus de Nazaré, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado estes abnegados companheiros, mensageiros de Jesus, que constantemente, de forma incansável, estão do nosso lado para nos auxiliar. Mas como nós sabemos, é preciso que façamos a nossa parte, é preciso que façamos aquilo que nos compete, preparando o ambiente mental, nosso campo mental, para que eles possam agir de uma forma mais livre e direta nas nossas vidas. Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco, nos auxiliando nestes estudos simples, singelos, nestas reflexões acerca da vida. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão, todos que aqui se fazem presentes, todos aqueles que terão acesso a este material, visitando esta página também, devido aos compartilhamento deste material, muitos outros irmãos, muitas outras irmãs de jornada, centenas, terão acesso a estas informações, a estas reflexões simples que hoje faremos neste momento, tendo como base o livro de Emmanuel, que tem como título Atenção. Hoje trouxemos para refletirmos o capítulo de número 2, que tem como título Notas de Cada Dia. Então, Emmanuel, neste livro, Atenção, que é composto por 20 capítulos, em cada capítulo ele traz lições para nós acerca da valorização da vida. Então, é por isto que dedicamos neste mês de setembro para estudarmos este livro que trata diretamente acerca da vida, esta prevenção contra o suicídio. Suicídio, que é esta porta falsa ou janela falsa que milhares e milhares de irmãos nossos utilizam ou já utilizaram ou tentaram utilizar para saírem da vida. Quiçá nós já tenhamos utilizado também esta porta em algum momento da nossa trajetória de seres imortais. Mas como nós sabemos, o suicídio não resolve o problema de ninguém. Aumenta muito mais o problema ou causará um aumento bem maior dos problemas daquela alma. É por isto que é preciso buscarmos constantemente o auxílio, a orientação. Então hoje trataremos um pouco mais acerca deste assunto, mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. É o que nós mais precisamos e que Jesus nos orienta há 2000 anos, vigilância e oração, ou seja, aquele orar acompanhado de atitude de transformação sempre para melhor.
Então aqui, irmão José, neste capítulo número 20 do livro Vigiai e Orai, nos diz sobre preconceito. Muitas pessoas, infelizmente, buscam esta porta chamada suicídio devido aos preconceitos que ela sofre aqui na vida ou esteja sofrendo aqui na vida. Então nos diz irmão José que qualquer tipo de preconceito que alimentes, qualquer tipo de preconceito que você, que nós alimentamos, é sinal de estreiteza de espírito. Estreiteza de espírito. É preciso ampliarmos os horizontes, não estreitarmos estes horizontes espirituais, porque cada qual vive de acordo com as suas opções de vida. Cada qual vive de acordo e em acordo com as opções de vida que ele fez ou que ela fez. Não querendo dizer que a opção de vida que alguém fez, desde que não me fira diretamente, não me prejudique diretamente, não podemos dizer que aquela escolha de vida esteja errada, porque talvez para aquela pessoa é a opção correta. E ainda nos diz que estamos todos a caminho, mas falta-nos muito chão a percorrer. Ou seja, todos nós estamos a caminho e neste caminho evolutivo, mas sem sombra de dúvida, estamos muito mais próximos do ponto de partida do que daquele ponto de chegada, na condição de angelitude, por exemplo. É por isso que ele nos diz que ainda falta muito chão a percorrer. Não te escandalizes diante das atitudes que te causem estranheza. Não te escandalize diante das atitudes de outras pessoas que para você lhe pareça estranha, porque ninguém, afirma irmão José com sabedoria e com acerto, porque ninguém é igual a ninguém. Habitua-te. Se ninguém é igual a ninguém, é preciso que nos habituemos a respeitar as preferências, inclusive as preferências sexuais das pessoas, as inclinações que revelem e o modo de vida que elegeram. Então aqui ele nos fala que é preciso que respeitemos as preferências sexuais das pessoas, as inclinações que revelem, bem como o modo de vida ou a vida que aquela criatura elegeu para ela. Porque você, eu, nós não sabemos o que nós fomos no passado e também não temos condições de prever o que teremos pela frente, ou seja, para o futuro. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não sabemos o que fomos e nem podemos prever o que serás. O que nós podemos prever com segurança que um dia seremos, todos nós um dia seremos espíritos de luz, espíritos crísticos, porque Jesus nos disse que nem uma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia, e ele também nos disse que um dia nós teríamos condições de fazer tudo o que ele fez e que faz e muito mais. Ou seja, um dia todos nós estaremos na condição de Jesus, administradores de mundos. E ainda o irmão José nos diz: trata a todos com igual respeito e consideração. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso vigilância constante por nossa parte para que tenhamos condições de tratar a todos igualmente, com respeito e com consideração. Jesus não se esquivava das prostitutas e dos homens de má vida. Jesus não se esquivava, Jesus não evitava estas pessoas, conforme ele cita aqui, as prostitutas e os homens de má vida. E aí, irmão José encerra lembrando o seguinte, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então aqui, irmão José encerra este capítulo 20
do livro Vigiai e Orai, lembrando palavras do apóstolo Pedro, que o amor cobre a multidão dos nossos erros, ou seja, a multidão dos nossos pecados. E aí fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos no capítulo número 2 do livro Atenção, de Emmanuel e Chico Xavier, em que Emmanuel deu como título a este capítulo Notas de Cada Dia. Então aqui Emmanuel nos traz frases curtas, mas que são verdadeiras notas para o nosso dia a dia, são verdadeiras pílulas medicamentosas para todos nós, para o tratamento de nós todos que ainda nos encontramos na condição de doentes, na condição de desequilibrados. Então aqui nos diz Emmanuel, convence-te de que não existem males eternos. Então aqui ele falando mais diretamente sobre a necessidade da preservação, da valorização da vida, que não temos motivo para desesperarmos e buscarmos sairmos daqui da vida, porque não existem males eternos. Toda dor chega e passa. Toda dor chega e passa. O dia é sempre novo para quem trabalha. Então aqui ele nos chama a atenção que para aquele que verdadeiramente trabalha, busca a transformação, há sempre um dia novo pela frente. Não conserves ressentimentos. Não conserves ressentimentos. Sem sombra de dúvida que é uma nota belíssima para o nosso dia a dia, não conservarmos ressentimento, não conservarmos em nosso interior este veneno que tanto nos prejudica, que são os ressentimentos. E ainda ele diz que a desilusão de agora será bênção depois. Então a desilusão de hoje em nós, cada um de nós, perseverando na senda do bem, a desilusão de agora será uma bênção amanhã. E as dificuldades que nós enfrentamos ou que venhamos a enfrentar na nossa trajetória é uma escola. Sem sombra de dúvida que as dificuldades são verdadeiras escolas que tanto nos auxiliam para a nossa fortaleza, para a nossa transformação. Servir, nos chama a atenção Emmanuel, servir é um verdadeiro privilégio. Servir não é simplesmente uma obrigação. Servir ao próximo é um verdadeiro e grandiosíssimo privilégio para aquele que já aprendeu a servir. E ainda ele nos chama a atenção que auxilia para o bem e nada reclames. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção também desta forma, que é preciso nós auxiliarmos os outros constantemente para o bem e não reclamarmos. Não reclamarmos das outras pessoas, não reclamarmos da nossa vida, não reclamarmos das dificuldades, porque as reclamações, os gritos de reclamações não valem. E os gritos de reclamações, as queixas, não apagam as nossas dívidas. Nós nunca tivemos a informação de que aquele que gritou muito, que reclamou muito, que esbravejou muito em relação à vida, que se queixou muito em relação aos seus problemas, que saíram aqui da vida sem nenhuma dívida. Então aqui ele nos chama a atenção que as queixas, as lamentações não apagam, jamais apagou e jamais apagará as nossas dívidas. Tristeza, ainda ele nos traz uma outra nota. Tristeza inerte é sinônimo de tempo perdido. Então ficar triste e ficar de braços cruzados é simplesmente sinônimo de tempo perdido, ou seja, desperdiçar o tempo. Então ficarmos tristes é normal, é natural, mas não podemos ficar na inércia, não podemos ficar de braços cruzados. Mesmo com tristeza,
é preciso seguir adiante na senda do bem, trabalhando constantemente. E ainda ele nos diz, fala acendendo a luz da esperança. No último capítulo que estudamos, o capítulo número 1, ele nos fala sobre esperança constante em relação à vida, seguindo constantemente adiante. E aqui ele nos chama a atenção que é preciso falar sempre acendendo e não apagando luzes de esperança. Esquece as ofensas, quaisquer que sejam. Então aqui ele nos diz que é preciso esquecer as ofensas, quaisquer que sejam as ofensas que alguém tenha praticado, cometido contra você, porque os agressores são doentes a serem medicados pelos recursos de Deus. Então aquele que te agrediu, aquele que te ofendeu, é um doente que necessita urgentemente de tratamento, de medicamento, desses recursos que Deus oferta a todas as criaturas. Não menosprezes a crítica, valorize os amigos. Então aqui ele nos chama a atenção para a necessidade de valorizarmos os amigos, assim como nos diz o apóstolo Pedro sobre a necessidade de fazermos amizades aqui na terra, que também serão amizades que se transportarão para o mundo espiritual, angariai amigos. E aí Emmanuel nos lembra, valorize os amigos, não menospreze as críticas, porque em muitas situações, aquelas críticas que recebemos são verdadeiros ensinamentos, são verdadeiros puxões de orelhas sobre a necessidade de mudarmos a rota da nossa vida. Mesmo que sejam aquelas críticas chamadas destrutivas, mas é preciso nós prestarmos atenção em relação a elas. Respeite os adversários. Mais uma nota de esclarecimento, de advertência da espiritualidade superior, que é preciso respeitar a todos, inclusive e principalmente aqueles que se colocam na condição de nossos adversários. Resguarde a sua consciência tranquila, guarde a sua consciência tranquila, exerce a beneficência por dever. Então aqui ele nos chama a atenção que é um dever de cada um de nós exercermos e exercitarmos no nosso dia a dia a beneficência, a benemerência, a caridade, conforme Jesus praticou constantemente quando esteve aqui conosco na terra. A verdadeira caridade, a caridade moral, aquela caridade em relação àquelas situações em que nós não precisamos verdadeiramente de recursos materiais, que é a caridade mais difícil de ser praticada, porque a caridade material, quando se tem algum recurso financeiro e estamos exercendo e exercitando o desapego, ela é mais fácil de ser praticada. No entanto, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, sem sombra de dúvida que esta caridade, conforme nós encontramos na resposta da questão 886 de O Livro dos Espíritos, a caridade praticada conforme o entendimento e praticada por Jesus, é a caridade mais difícil de ser praticada. Então é por isso que ele nos chama a atenção para esta necessidade de praticarmos a beneficência. Hoje auxiliamos, amanhã seremos os necessitados de auxílio. Então aqui ele nos diz que hoje, se estamos em condições de auxiliar, auxiliemos, porque amanhã, como nós não sabemos em relação ao amanhã, amanhã seremos nós, por nossa vez, os necessitados de auxílio. Não cobre tributos de gratidão. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para nós não cobrarmos tributo de gratidão, ou seja, não cobrarmos nenhuma retribuição pelo bem que tenhamos feito a alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que faça a vossa mão direita. Agradeçamos, nos diz Emmanuel,
Agradeçamos as bênçãos que Deus nos concede gratuitamente. Agradeçamos constantemente as bênçãos que recebemos a todo instante por parte da inteligência suprema, por parte desta energia cósmica, criadora e sustentadora de tudo e de todo o universo, por tudo que recebemos de forma gratuita. E ainda ele diz, prestigia a existência que a sabedoria divina te concedeu. Prestigie a tua vida, valorize a tua vida, não menosprezes a tua vida. Então é preciso, conforme nos diz aqui Emmanuel, prestigiar constantemente a vida que Deus nos concedeu. Muito importante, nos diz Emmanuel, muito importante recordar que na morte todos encontramos, antes de tudo, aquilo que fizemos da própria vida. Na morte encontramos, todos nós encontramos aquilo que fizemos na vida. É aquele chamado juízo final, aquele momento de prestação de contas, não perante Deus, não perante Jesus, não perante nosso anjo de guarda, a espiritualidade superior, mas sim perante a nossa própria consciência. É por isso que Emmanuel nos lembra desta forma aqui, que é muito importante nós recordarmos que na morte todos nós encontramos, antes de tudo, aquilo que tenhamos feito da nossa vida. Esqueça, nos diz Emmanuel, esqueça contrariedades, trabalhando e servindo sempre. Esqueça as contrariedades ao longo da sua trajetória e continue servindo sempre no bem e para o bem. Busquemos constantemente o caminho do bem, o caminho do equilíbrio. Vigiemos constantemente. E por último, Emmanuel nos diz da seguinte maneira, encerrando mais este capítulo do livro Atenção, acerca da valorização da vida, acerca deste patrimônio maior que Deus nos concedeu por empréstimo, por administração provisória. Então Emmanuel diz o seguinte, e à frente de quaisquer obstáculos ou de quaisquer desenganos, não te esqueças de que o tempo de hoje continuará amanhã. O tempo de hoje continuará amanhã. Então aqui Emmanuel nos lembra acerca da continuidade da vida, conforme ele nos fala em uma resposta de uma questão do livro O Consolador, que a maior decepção daquele que suicida-se é verificar, depois da morte do corpo físico, que ele não morreu. É de ele verificar que ele continua vivo e que os seus problemas não acabaram e que seus problemas aumentaram um tanto mais. Então é preciso, sem sombra de dúvida, termos esta noção, esta certeza da continuidade da vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado. Muito obrigado por mais esta oportunidade, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos, que possamos levar luz à vida de outros irmãos e irmãs de jornada. Paz aos nossos corações e até breve. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão.